Caríssimos fiéis, vamos falar hoje a respeito da ira. O que é a ira? Qual a sua raiz? E como controlá-la, manter o domínio sobre a paixão da ira? Então, nosso Senhor diz: todo aquele que se irar desmedidamente contra seu irmão, ou poderíamos dizer, não sendo custoso, lento para irar-se, como preceitua São Tiago na epístola de hoje, estará sujeito ao julgamento que fará o Espírito Santo a respeito do mundo. Como nosso Senhor estabelece no Evangelho de hoje. Afinal, se nós não tivermos misericórdia com aqueles que, mesmo fazendo-nos mal, fazem um mal minúsculo, se comparado com as ofensas que nós fazemos a Deus, como poderíamos esperar a misericórdia de Deus? Se nós não temos misericórdia com o nosso próximo, como esperar a misericórdia de nós? Como esperar a misericórdia de Deus para conosco? Donde consideremos a ira, como podemos evitar a ira má? E como a raiz da ira se encontra no orgulho propriamente diabólico, ao qual nós tendemos pelo pecado original. E claro, digo má ira, pois a ira é propriamente uma paixão. É uma resposta natural nossa diante de estímulos externos. Nós sentimos a ira. Ela por si mesma não é nem boa nem má. E portanto, existe uma ira justificada. E é quando ela se encontra, essa paixão, quando ela se encontra inteiramente sob o domínio da razão. Como pode haver uma boa tristeza, quando pode haver um bom temor? Justamente, as paixões, nos ensina São Tomás, não são boas nem más. Depende se elas, a sua bondade ou sua malícia vai depender se ela se encontra sob o domínio da razão ou se ela domina a razão. Então é evidente que tratamos aqui não da ira submetida à razão, como foi a ira de nosso Senhor diante dos vendilhões do templo, em que ele pegou o chicote e os expulsou, mas sim da má ira, quando ela domina a nossa razão e nos cega. E por isso mesmo diz São Francisco de Sales: digo-vos absolutamente e sem exceção, não vos ireis, se possível, e não admitais pretexto algum para abrir a porta do vosso coração a uma paixão tão destruidora. É claro, nós devemos resistir ao mal e corrigir os vícios e faltas daqueles que estão sob nossa responsabilidade, e isso de forma constante e firme. Mas também devemos fazê-lo com mansidão e misericórdia. A nossa correção deve ser proveniente da caridade. A nossa correção deve buscar o bem. E claro, também para que a nossa
correção fraterna seja eficaz, nós devemos agir com mansidão e misericórdia, sem perder a constância e a firmeza. Afinal, não se valoriza tanto a correção que procede da paixão da ira. E isso, mesmo se essa correção seja acompanhada pela razão, como aquela que procede apenas da razão pela caridade. Mesmo que a correção seja razoável, seja correta, a correção acompanhada da paixão da ira não será tão eficaz quanto a correção realizada de forma caridosa e mansa. E isso é facilmente verificado por nós, de forma empírica. Basta que nós nos perguntemos quantas vezes alguém nos corrigiu de forma irada e quantas vezes nós nos alegramos por isso. Acaso não teríamos preferido, na grande maioria das vezes, que a correção ocorresse de forma mansa e paciente? E se é assim, por que então nós somos tão rápidos para cair na ira quando vamos corrigir o nosso próximo? Por que somos tão rápidos para perder a nossa cabeça e se deixar levar pelas paixões? E assim perdendo tão facilmente a razão, mesmo quando nós temos razão. São Francisco de Sales então prossegue: enquanto a razão rege e exerce pacificamente punições, correções e repreensões, mesmo severas e duras, todos as amarão, ou pelo menos a aprovarão, pois será patente a razoabilidade dessas correções. Mas quando a razão traz raiva, paixão, fúria e desrazoabilidade com ela, a razão escolhe se fazer temida ao invés de amada. Donde, com efeito, é muito melhor, meus caros, como diz Santo Agostinho, negar a entrada de uma raiva justa e razoável do que admiti-la, mesmo que pequena, porque uma vez admitida, é com dificuldade que ela será expulsa, pois ela acaba por entrar em nós como um pequeno galho que em um momento se torna um grande tronco. No fim das contas, neste caso, mesmo que tivéssemos razão, nós a jogaríamos no lixo ao ceder o domínio da ira sobre a nossa razão. E se ela permanece, transforma-se em um ódio do qual mal temos meios de nos livrar, pois ele acaba por se alimentar de inúmeros falsos raciocínios e imaginações e mentiras do demônio. Ele se autoalimenta e se auto-justifica independentemente da realidade, de forma que ele cega o homem. A ira cega o homem e torna obsoleta a sua razão. E nós podemos ver claramente que nunca houve um homem irado que considerasse a sua ira como sendo injusta. E nós vemos aí claramente que a ira é única entre as paixões, afinal, ela requer anteriormente o uso da razão. Afinal, o que produz a ira, segundo São Tomás de Aquino,
é o reconhecimento do homem de que uma injustiça foi cometida contra ele. A ira é causada pela consideração da própria excelência. E quanto mais excelente um homem é, mais injusto é o desprezo que lhe é infligido naquilo que justamente ele se destaca. Quando um homem vê que sua excelência é reduzida por algum dano causado por outro, aí ele se ira. Ora, na medida em que a ira procede de um ato da razão, São Tomás reforça que ela é aquela paixão que mais causa perturbação no homem dentre todas as paixões. É ela que mais vai causar dano, se descontrolada, ao uso da razão e ao próprio uso da vontade. E aí, pelo uso irascível da razão, vemos o grande perigo da ira. Como a ira é causada por um ato da razão, o homem irado pensa que está vendo as coisas clara e racionalmente e fica resolutamente convencido da retidão e justiça do seu juízo e da sua ira vingadora. Quanto mais convencido ele fica disso, apesar da realidade demonstrar justamente o contrário, mais irado ele fica. E aí entra-se um sistema de retroalimentação da ira e da fixação naquele próprio juízo de injustiça, donde o homem irado confia cegamente em suas asserções, justamente quanto mais ele deveria desconfiar delas, pois aí é o momento em que ele menos tem o uso da razão, ao mesmo tempo que é o momento em que ele mais se fia em si mesmo, em detrimento da própria realidade. O juízo inicial de dano à própria excelência incita a ira pelo orgulho, e a ira, dominando a razão, acaba por cegá-la. E aí, meus caros, aí a vaca vai para o brejo. Difícil é convencer um homem de que ele está errado, justamente quando a sua razão está inutilizada. E assim, a má ira é sempre causada pelo orgulho, é sempre causada por um amor desordenado pela própria excelência. E ela é aumentada e perpetuada pelo próprio orgulho. O homem irado, então, se enfia em um buraco fundo, cheio de exageros e falsas acusações. Um buraco como se fosse enchido de areia movediça, de forma que enquanto reina a sua ira, o seu orgulho não o deixará escapar dele. Uma vez tomado pela ira, meus caros, o homem para de pensar e se preocupa unicamente em defender a sua própria excelência. Diante da constatação da realidade, se a realidade se impõe a ele, mostrando a irrazoabilidade de suas ações, dos seus juízos, mostrando a desproporcionalidade dos seus atos, mostrando que ele está agindo de forma irracional, enfim, quando a realidade da sua ira injustificada se impõe a ele, ele rapidamente encontrará uma nova desculpa, uma nova injustiça, uma nova suposição, uma nova imaginação para justificar a sua ira. Afinal, meus caros, reconhecer que a ira
é infundada, seria abandonar o orgulho que alimenta a própria ira. E assim, a ira se torna um fogo que, quando aceso, arderá em busca de novo combustível quando tiver consumido a palha inicial. E a raiz dessa tal raiva é o orgulho. Vemos bem como um formigueiro que surge da terra, mas não vemos toda a rede de túneis que está abaixo dele e que o faz crescer. Nós sabemos muito bem quando estamos irados, mas o orgulho, na maior parte das vezes, passa desapercebido. E a ira pode diminuir e até passar, enquanto que o orgulho que a fomenta permanece. De forma que podemos muito bem chutar um formigueiro, mas se nós não o extirpamos da terra, ele tornará a crescer. O orgulho dará origem a novos momentos de ira. E como dissemos, meus caros, segundo São Tomás, a ira é desencadeada quando alguém acredita que a sua excelência foi manchada, foi diminuída, quando houve um atentado contra as suas maravilhosas e fenomenais qualidades. Assim, quanto mais excelente um homem pensa que é, quando não é, mais provável será que um grande número de coisas contradiga a opinião que ele tem sobre si mesmo. E de fato, quanto mais se nega a realidade, mais ela vai se impor, e de forma ainda mais dolorosa ela vai se impor. Por exemplo, se eu nego a existência dessa parede aqui, e vou correndo contra ela, mais doloroso vai ser o choque contra a parede. Mais provavelmente eu terei um traumatismo craniano. Quanto mais eu negar a realidade, mais a realidade vai causar dor, sofrimento, perturbação em mim. Donde a veracidade daquela frase, daquele ditado popular, aceita que dói menos. O orgulho nos coloca no centro do mundo, quando nós não somos senão palha. O orgulho nos faz imaginar que somos o centro das atenções, quando na verdade a maioria das pessoas sequer sabe de nossa existência e não estão nem aí para nós. O orgulho faz pensar que todas as nossas opiniões são melhores e mais sábias do que as do nosso próximo e, portanto, todos devem nos ouvir quando falamos. Os outros devem buscar nosso conselho e fazer o que dizemos. O orgulho nos faz pensar que nossa excelência deve nos dar certos privilégios, que não deveríamos ter que esperar no trânsito, que deveríamos ter garantido sempre o mesmo lugar nos bancos da capela, ou que não deveríamos esperar na fila do confessionário. Afinal, não sentimos um desconforto sempre que uma dessas coisas acontece? Acaso isso não é orgulho? O que mais outra coisa poderia ser? Qual que é o direito que nós temos naturalmente? Segundo a nossa natureza, segundo os nossos méritos que provém unicamente da nossa natureza, nós temos unicamente o direito de morrer, sofrer e ir para o inferno, como já os senhores ouviram tantas vezes eu citar o cardeal Pi. Por outro lado, meus caros, a paciência é a virtude de suportar o mal com uma mente pacífica, sem ser perturbado pela tristeza das dificuldades na busca de um bem maior.
é justamente a virtude de suportar as contrariedades em um espírito de sacrifício, buscando o bem maior. Por sua vez, o orgulho nos faz ver o mal justamente onde ele não existe. Afinal de contas, qual é o dano que realmente sofremos ao sermos tratados como todo mundo? Ao ter que esperar em uma fila, ao não ter um lugar garantido com uma plaquinha com o nosso nome no banco da capela. E assim pensa o homem orgulhoso diante desses direitos imaginários decorrente da sua excelência imaginária. Nesse seu mundo imaginário com seus amigos imaginários. Assim o homem orgulhoso se parabeniza por sua grande paciência em conter a sua raiva, como fariseu. Como fariseu no templo, o homem orgulhoso diria: dou-vos graças por não ter dado um soco ou batido meu carro naquele homem que me cortou a frente. Dou-vos graças, Senhor, porque sou verdadeiramente paciente, pois não fiz o que essa pessoa, porque não dei uma bronca nesta pessoa, bronca que ela merecia, por ter ousado tomar o lugar em que eu me encontro todo domingo na missa. Mas na verdade, isso nada mais é que um reforço da superestima de si mesmo, que faz com que, sob um aspecto de virtude imaginária, o homem orgulhoso simplesmente reforce a imaginação de que ele tem, de que ele está sofrendo verdadeiramente um prejuízo, está sofrendo verdadeiramente um dano. É a superestima de si mesmo que faz com que essas coisas simples do dia a dia pareçam um mal inerente. Quanto mais elevado um homem se considera em sua imaginação, menor será o necessário para ferir o seu orgulho. E multiplicar-se-ão as ocasiões de ira, como a própria natureza, com os contratempos, com as insuficiências, com as dificuldades inerentes à existência humana. Pois para o homem orgulhoso, a natureza acaba por falhar em prestar-lhe a homenagem que ele acredita que lhe seja devida. Donde o homem orgulhoso há de se irar, até mesmo com o clima, até mesmo com o calor, com o frio, e até mesmo com a sua própria fraqueza. O homem orgulhoso ira-se contra si mesmo, num movimento de autocomiseração, de autopiedade. E assim, meus caros senhores, o homem propenso à ira, apesar de toda a sua arrogância estúpida, ele não se torna mais forte, mas ele se torna mais fraco. Ele se torna mais fraco quando ele se julga mais forte, mais excelente, mais perfeito. São Tomás observa que o próprio fato de que a raiva surge de uma ofensa feita a nós, faz com que aqueles que são mais facilmente feridos, sejam mais facilmente despertados para a ira. Geralmente é o homem pequeno, diz São Tomás, inquieto por causa do pouco domínio que tem sobre a sua própria excelência, que se ressente da competição ou mesmo do mais leve sussurro, pois mesmo um sopro de vento tão leve pode facilmente incomodá-lo. Esse orgulho também é raiz da tristeza excessiva, da autocomiseração, pois quando a realidade falha
em nos reverenciar de acordo com o nosso orgulho, nós ou podemos lutar contra essa realidade por meio da ira, ou chorar lágrimas amargas de orgulho. Quando nos vemos impotentes, o orgulho nos torna cada vez mais sensíveis a tudo que não acontece do nosso jeito, nos torna exigentes com tudo e com todos, com o que comemos, nos torna críticos do nosso próximo e até daquilo que está fora da realidade, como fruto da nossa própria imaginação. E isso tudo baseado na suposição irreal de que nós seríamos os juízes perfeitos de tudo e de todos, e por fim até do próprio Deus. Afinal, o orgulho nos faz negar a realidade, nos faz duvidar da providência, nos faz confiar mais na nossa própria fraqueza do que na onipotência divina, sendo um próprio atentado à inteligência humana. Enfim, o orgulho nos faz com que nos vejamos como deuses em torno do qual tudo o mais deveria girar. Ele nos torna sensíveis, rápidos para a tristeza, rápidos para a ira, fazendo com que todos ao nosso redor tenham de pisar em ovos para lidar conosco. E aqueles que não têm outra opção senão lidar conosco acabam por considerar que é muito mais fácil, ou melhor, menos penoso, não nos ofender do que lidar com as nossas explosões estúpidas e explosões pior do que de crianças diante simplesmente da realidade. O orgulho, meus caros, nos torna tão fracos que a menor coisa nos desestabiliza. Portanto, em vez de nos tornarmos mais semelhantes a Deus, o orgulho que nos faz querer ser como os deuses, nos torna exatamente o oposto. Nos torna fracos, facilmente feridos, à mercê de paixões violentas, paixões tão rapidamente inflamadas como o demônio com nossos primeiros pais. O orgulho, pela mentira, nos traz os frutos podres da tristeza e da ira. E quão diferente é o homem irascível do homem humilde. O homem humilde está sempre em paz, está sempre feliz. Ele não busca reconhecimento indevido e fica feliz quando não recebe nenhum. Não busca tratamento especial e fica feliz quando não recebe nenhum. Ele não está focado em tornar o mundo tão pequeno a ponto de se adequar aos seus gostos. Ele não está focado em lutar contra a realidade, mas aprende a encontrar o bem onde não o tinha visto antes. O homem humilde reconhece sua necessidade de aprender, sua necessidade de se adaptar à realidade. Então, se comporta adequadamente conforme o real e não conforme a sua imaginação. Ele cresce assim em virtude e união com Cristo. Por sua vez, o homem orgulhoso sempre se consome em olhar para baixo, olhando com desprezo, olhando com decepção e raiva para todas as coisas que se encontram abaixo dele, que não estão sob seu domínio, e não reconhecem a sua suposta excelência. E aqui pode ser incluídas as suas próprias fraquezas. Já o homem humilde está sempre olhando para Deus, vendo antes a grande distância entre ele e Deus, e assim ele não fica surpreso nem angustiado por ser tratado como pequeno e insignificante, pois é exatamente assim que ele é assim como ele se vê. O homem orgulhoso imagina uma excelência que não existe, ele estará sempre desapontado. O homem humilde reconhece as suas fraquezas e a sua condição de pecador, então ele não se espanta e não se perturba diante das suas quedas, mas vai buscar justamente a misericórdia divina. O homem orgulhoso acha que ele se basta e, portanto, na prática, ele nega a necessidade da misericórdia.
E assim ele nunca terá a consolação da misericórdia, simplesmente a perturbação da sua justiça falsa e implacável sobre si mesmo, uma justiça que é mais severa que a própria justiça divina. O homem orgulhoso gosta de se comparar com alguém muito perverso e assim se imagina um grande homem. O homem humilde se compara mais a Cristo e assim se vê tão longe deste pináculo de virtude que é a humanidade santíssima de nosso Redentor. O homem orgulhoso olha para todos abaixo dele com desprezo e não tira nenhuma satisfação disso, pois ele olha para si mesmo. O homem humilde eleva seu coração e mente a Deus em oração, e em Deus encontrará a paz que o mundo não pode dar. E essa paz flui para dentro de sua alma, libertando cada vez mais da tirania das paixões violentas, como a ira. E assim o maior remédio para a raiva e para a ira é o mesmo que devemos usar contra o orgulho, para considerar a mansidão e a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o momento de seu nascimento até seu último suspiro na cruz. Aquele que estava acima de toda a criação, o mais excelente de tudo aquilo que existe, o mais santo e o mais inocente, ocupou o lugar mais baixo, sofreu o pior dos julgamentos injustos, o pior dos insultos, o pior dos maus tratos. Se nosso Senhor, cuja excelência, cuja dignidade supera em muito a nossa, permitiu-se ser assim tratado, sem uma palavra de ira em sua própria defesa. E quanto mais devemos então suportar, nós que merecemos a morte, o sofrimento e o inferno, quanto mais devemos saber manter a nossa ira bem estritamente dominada pela nossa razão. Quanto mais devemos manter a mansidão e a misericórdia com o nosso próximo. Que não nos façamos deuses, meus caros, mas sejamos misericordiosos e mansos, para que nós possamos ter então a misericórdia de Deus e as suas consolações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.